Ateus. Você conhece algum ateu? Pois é. Se você procurar na internet, você vai ver que a porcentagem de ateus é bem grande. Tem muita gente que não acredita em Deus. Mas eu vou te falar a verdade. Não existe ateu. Tem essas pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Contudo, é impossível esse pensamento em um ser humano. Por quê? Porque dentro de nós, sendo nós criações de Deus, nós sentimos. É impossível não sentir que existe um Criador, que existe alguém que criou tudo isso, que existe alguém que nos criou. A gente pode não estar vendo, mas existe e a gente sabe disso e isso incomoda muita gente. Por quê? Porque as pessoas que estão nessa classe aí do ateísmo, elas querem ver, querem provar. Tem dois tipos de gente que diz que não acredita em Deus, que é ateu. Tem aquelas pessoas que são muito matemáticas, muito racionais e elas precisam ver para crer, que nem o Tomé. Lembra lá dos discípulos de Jesus? Então essas pessoas matemáticas, muito racionais, elas acham que acreditar em Deus é coisa para gente iludida, fraca, que tem fé porque não consegue realizar as coisas. E aí elas não querem ser fracas, não querem parecer pessoas pequenas, então elas preferem não acreditar em Deus, acreditar que o mundo foi feito assim, plact, elas também foram feitas plact, assim, ninguém explica nada, tá tudo bem, fica por isso mesmo. E tem o outro tipo de gente que compõe esse ateísmo, que é as pessoas que sabem muito bem que Deus existe, só que não confessa, não declara, não admite e quer ficar pensando assim, porque elas querem não obedecer a Deus, elas querem não aprender as leis de Deus, elas querem não assumir que elas são seres imperfeitos. Essas pessoas, elas são desobedientes, são atrevidas, elas são bem atrevidas, viu? Elas querem negar o próprio Criador. É muito, muito impressionante isso. É como você entrar numa casa com o dono dentro dessa casa e você ficar achando que a parede apareceu ali, fica ali com aqueles equipamentos, pesquisando do que é feita aquela parede e ignorando completamente o dono da casa que construiu a casa, ao invés de perguntar para o dono da casa. Então essas pessoas aí precisam baixar a bola e entender que são criaturas, elas são as criações de Deus. O Criador é um e não há outro, e ele criou tudo, inclusive as pessoas que insistem em negar o Criador, tá? Então tem esses dois tipos, tá bom? Tem o matemático, que quer ver para crer, não acredita e acha que é tudo ilusão da pessoa que acredita em Deus, porque tem que criar na própria cabeça uma pessoa que criou tudo para ficar tranquila e acha que tudo isso é mentira, coisa de criança, e ela é muito adulta e ela não acredita nisso, e ela é muito matemática. E tem as pessoas que negam o Criador, tá? Acham que é humilhante obedecer, acham que é humilhante admitir que é uma criação e que é imperfeito, ao invés de apreciar a maravilha de ter sido criado, porque isso é muita manifestação de amor do Criador por todos nós. Então é muita coisa que as pessoas que estão aí compondo o ateísmo estão perdendo muita alegria, estão perdendo muito prazer, estão perdendo muito crescimento espiritual, estão perdendo muita coisa boa nessa pirraça idiota. Então é bom a gente assumir logo que a gente é imperfeito mesmo, mas que legal que a gente tem um Pai maravilhoso, que é o nosso Criador, para nos ensinar as coisas, para nos proporcionar esse crescimento espiritual fantástico, que é viver, existir. E isso é muito bom. Então negar a Deus é super infantilidade.
bobeira mesmo, super idiotismo, sai dessa, porque crescido e maduro e tudo mais de bom é quem crê que Deus existe logo, que em vez de ficar negando aí, tá bom? E você, que é muito matemático, que acha que tem que ver para crer, para com isso. Você não vê o ar e ele existe, e mais um montão de coisa. Você não vê muita coisa nesse momento. Ó. Eu tô aqui nesse ambiente, né? E eu não vejo além das paredes, tá? Ah, você não. Mas as coisas lá fora, além das paredes, existem. Aí você responde: ah, mas as coisas lá fora existem. Você sabe porque você viu? Nem sempre. Eu não fui nos outros países, eu não andei o mundo inteiro, eu não conheço pessoalmente as obras que as pessoas dizem que existem. Então, deixa de ser bobo aí, presta muita atenção, porque realmente há muito mais entre o céu e a terra e no universo e além dele do que possa imaginar. A nossa vã rebeldia. Grande abraço, meus amigos.